lá, quem for assistir depois. E hoje o Marcelo Benja. Pá. Opa! Meu amigo Abner Moab, Grande Benja. Tudo bem, querido? consegue me ouvir aí? Tô ouvindo, tranquilo. Tá me ouvindo? Não consigo te ouvir. Pera aí. Tá me ouvindo agora? Não, não. Nada, Só um nada. momentinho. Só um momentinho. Vá dizendo aí se você vai me ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Continuo sem te ouvir. Você está me ouvindo Tá? bem? Tô ouvindo. Pera aí. Hum, nada ainda. Fala aí, mano Abner. Não chega nada do teu som aqui, cara. Aqui no meu fone. Opa, Opa, ouviu? chegou, hein? Chegou? Chegou. Opa, massa. É que às vezes esse fone tem. Não sei se é a entrada do celular, tem, às vezes ele dá umas interferências, mas eu sempre testo antes. Tinha testado agora há pouco e dado certo. Não sei, resolveu me sacanear Beleza. aqui. Mas que bom que deu certo. Cara, satisfação. Pela primeira vez poder conversar se vendo, né? A gente já se Verdade. falou pelas redes sociais e tudo mais, mas é a primeira vez que a gente conversa assim. Eu fico muito feliz por isso, cara. Prazer imenso. Puxa vida. Felicidade minha, cara. Eu acompanho você tem, sei lá, nem sei quantos anos tem, mas tem alguns anos assim. E É, você sempre lançando projetos interessantes aí nas redes sociais e movimentando as redes sociais com coisa boa, com cultura, com artistas interessantes, conteúdos interessantes. Isso é bacana pra caramba, assim. Tu já me entrevistou uma vez, né? uhum. Foi E, para quando eu e escrevia para o né? site Som do Som. Isso aí, isso aí. E conversar assim é de fato a primeira vez que a gente conversa. Pelo menos para isso a pandemia está servindo, né? Pois é, cara. Eu tô conversando com um artista daqui, que inclusive depois eu quero que você dê uma sacada no som dele. O nome dele é Soudo Soares. E que ele tem uma sonoridade muito parecida com a sua, tá ligado? A sonoridade é muito semelhante. O Soudo já tem uma carreira de mais de 30 anos aqui em Natal. E Que acho que você vai massa, curtir que muito massa. a sonoridade dele, e até de repente incluir algumas coisas no repertório. E ele comentou Pô, isso, ele disse, cara, um dia eu tava oportunidade, talvez fosse meio complicado a gente parar pra sentar e conversar. E nesse momento, por verdade. algum motivo, tá dando certo, né? Assim,
aquela coisa, não é querendo ser good vibes e ignorar toda a crise, né? É uma redução Uhum. de danos, mas que não deixa de ser um momento oportuno e tá Com trocando certeza. ideias. É tirar alguma coisa boa disso também, né, cara? Porque É, agora a gente tem tempo e tá cheio de ideia na cabeça e tem essa ferramenta que a gente isso. pode usar para se conectar com gente assim que está longe da gente, né? Mas que a gente admira, que a gente curte. Então, assim, felicidade enorme de falar contigo, meu irmão. Aqui no Pandemia Cultural. Aliás, a galera daqui, quando eu falei o nome do projeto, todo mundo se amarrou assim. Puxa vida, a gente devia ter pensado nisso. É, tá vendo? Tem gente lá em Cara, Natal que pensou. cara, e o pior é que eu sou péssimo para inventar o nome das coisas, bicho. Isso foi assim que veio. Porque na real isso foi uma brincadeira, sabe? Uhum. Foi uma ocupação de tempo e eu disse, "Não, poxa, eu vou começar a bater uns papos com alguns artistas que são meus amigos daqui de Natal. Aí eu pensei, deve durar umas 2 semanas e depois eu encerro. E já vou, agora essa semana eu completo 2 meses, né? Eu venho batendo papos e mais papos. E aí deu um nome só para deixar a coisa mais organizada e veio esse nome. E tem muita gente tem comentado isso, né? Eu nem achei que fosse um nome tão bom, mas todo mundo falou: caramba, que nome! Que nome. Muito bom, cara, muito bom. Acertou em cheio. Eu É, acho que as melhores coisas que a gente cria são assim, né? Sem muita pretensão, assim, de... Às vezes tu tem maior pretensão com alguma coisa e acaba não rolando, não acontecendo, assim. é, E muitas vezes coisas que nascem de bate-papo com amigos, de brincadeira, acabam ficando sérias, né? é. Cara, é, quando o post que você fez do nosso bate-papo, né? Eu achei muito legal quando você falou assim, graças a Deus que existem essas redes sociais que possibilitam essa troca, né? Sim. Você que me encontrou primeiro, né, através de um vídeo que eu toquei com o Fernando Nitelli, e de lá para cá eu passei também a acompanhar seu trabalho. É muito legal, assim, eu gosto muito de conhecer a cena musical de outros lugares e que é de repente uma cena que não tem uma projeção nacional e a gente Uhum. descobre muita coisa boa. Eu posso até Sim. citar uma coisa que eu descobri através de você. Eu lembro que Ah, há um tempo atrás você fazia uns bate-papos também no YouTube. Eu não conhecia o Dom Américo, eu conheci através do hum, bate-papo seu. E achei muito massa e fui atrás. E até descobri o disco que ele tem de salsa, né? Eu acho que é Dom Américo e seus comparsas, uma coisa assim. exato. E que Salsa eu descobri Brasil. através de você. Eu descobri através de você, tá ligado? Então, assim, essa troca eu acho sensacional. E é, cara, e é. E eu tô sempre de olho nas suas postagens também, porque você sempre compartilha coisa que muitas vezes eu não conheço e me amarro em conhecer também. Eu tenho essa curiosidade de. Tipo, o meu iFood é o Spotify, né? Fica ali Aham. buscando, olhando os cardápios e os menus e descobrindo coisa nova. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. E é também nesse tempo de pandemia tenho tido mais tempo para fazer isso. Porque a gente sempre é fruto de um monte de coisa que inspira a gente, né, cara? Isso. A gente vai causando dano um no outro, assim, com aquilo que a gente faz, e no final a gente é o resultado desse dano todo. O Dom Américo nos deixou recentemente, né? Ele partiu, fazem 2 semanas que ele partiu, mas ele Poxa, eu não deixou um sabia, legado, cara. ele deixou um legado assim enorme. Ele foi a música da cara, ele foi a cara da música de Campos assim durante mais de 30 anos, cara. Mais de 30, acho que uns quase 40 anos assim, ele foi o grande representante da música aqui de Campos dos Goytacazes e sempre com aquela alegria, com aquele carisma e chegou a ter projeção nacional lá na década de 90, esteve no Jô Soares lançando inclusive o CD de salsa que tu descobriu aí, o Isso. Salsa Brasil. E foi assim, nosso grande professor, né? Eu pude aprender muito com ele assim de perto e era uma pessoa fantástica. Que pena que teve que partir nesse momento, mas a gente vai guardar o legado dele aqui com a gente por muito e muito tempo.
Pô, então, dedicado aqui, esse bate-papo aqui vai ser dedicado à memória desse grande músico que eu acabei descobrindo recentemente, né? Assim, coisa de 2 anos e tal. Infelizmente não tive a oportunidade, né, de vê-lo em ação, mas deixa aí uma história, né? E realmente assim, vocês é que vão levar isso adiante. A gente Com aqui em Natal a certeza. gente tem os nossos professores também Uhum. que vêm fazendo música, né? Alguns já se foram também. Eu tenho essa semana passada eu comecei uma série no meu perfil pessoal, uma série de vídeos falando de discos importantes da música potiguar. A gente teve uma produção musical, tem uma produção musical muito interessante e nas décadas passadas também tivemos coisas muito interessantes. E eu venho tentando resgatar, porque é, o Potiguar, diferente dos nossos vizinhos de estados, Pernambuco, Paraíba, Ceará, né, que são tem populações muito bairristas que se debruçam a defender, o Potiguar ele não tem isso, infelizmente. O Potiguar ele é muito alheio à sua própria cultura. Isso sempre me incomodou. E eu venho tentando, assim, tentando fazer com que as pessoas conheçam, os próprios tatuaenses, assim, o projeto não é nem para fora do RN, é para o próprio Potiguar conhecer o que o Sim. estado dele já produziu. E eu venho tentando, assim, empurrar e apresentar. Então, a gente também tem coisas, assim, que tiveram projeções nacionais, inclusive, em décadas passadas, e que vale a pena perpetuar essa memória. Acho que é muito Sim. isso. E a gente quem é agente cultural tem meio Uhum. que essa obrigação de perpetuar a obra da cena local, né, cara? Do lugar onde ele está, porque a gente vai. Isso é a nossa história, a gente não pode deixar a nossa história se perder. Isso parece ser meio clichê falar isso, mas a- nesse atual momento, assim, mais do que antes, a história está Sim, sendo meio que negligenciada, né? Está sendo é, pisada, assim. Então, o que a gente puder fazer, cara, para com a cultura, que é o nosso instrumento, a nossa ferramenta de trabalho, manter a história viva e guardar a nossa história, preservar a nossa história, passar adiante, isso é fantástico. Tem alguns amigos aqui da cidade que são escritores e a gente está sempre falando, cara, escreve isso, escreve aquilo, para manter vivo, para passar para frente, assim. Porque às vezes as pessoas vão acumulando conhecimento e acabam não tendo como compartilhar tanta coisa. Então, se o seu dom é escrever, escreve. Se o seu dom é fazer música, faça música, componha, né? Mas leve essa história, carrega essa história, preserve essa história, por aí. isso. Eu acho até que tem uma amiga minha aqui online assistindo, deixa eu só ver aqui, que é a Silvia, que é uma jovem poetisa de Natal, tá aqui assistindo, né? É uma pessoa que eu sou muito fã e tem produzido um trabalho poético muito massa. Não só dela, como também potencializado outros poetas anônimos que ainda não tinham publicado. Ela fez um zine recentemente, que juntou várias poesias de outros amigos que escreviam, mas deixavam guardada. Ela foi, juntou tudo e botou para o público conhecer, né? São essas iniciativas também do coletivo. Eu acho que a gente está num momento também que o coletivo é importantíssimo. Acho que mais do que nunca a gente está se dando conta da pior maneira possível de que sozinho a gente não vive. Né? Isso Uhum. serve para todas as esferas da vida. E é hora de dar as mãos mesmo em todos os sentidos e tocar o barco, né? O mundo vai precisar muito da gente para conseguir se reconstruir. E aí eu reconstruir, eu falo em todos os sentidos, não só economicamente falando, né? Mas se reconstruir humanamente, né? Na sensibilidade. E quem trabalha com a arte aí tem papel fundamental nessa reconstrução humana do mundo. A gente ajuda a contar essa história, né, cara? Isso. Através da arte. Desde que os primeiros homens pintavam aqueles desenhozinhos nas cavernas, desde lá a história é contada através da arte. E é o nosso papel fazer isso. Um grande orgulho também poder fazer isso, né?
Cara, eu sei que eu já lhe entrevistei uma vez, algumas histórias eu já sei, mas aí eu vou querer retomá-las para a gente deixar registrado aqui nesse meu Fique à projeto, né? vontade. A sua história musical, né? Eu sei que na real você é mineiro, né? Isso. Adotado pelo Rio de Janeiro, né? E como é que começa a história com a brincadeira com a música? Cara, a minha família é daquelas típicas famílias de interior, assim, onde todo mundo brinca com a música, né? Todo mundo brinca com a música. Desde o meu avô, ele passou isso para os filhos e ele tocava violão, tocava cavaquinho muito bem. Recebia em casa aquelas festas antigas de Folia de Reis, que é uma parada que eu não vejo mais hoje em dia, mas que era muito forte no interior do Aí, estado. deixa eu dizer uma coisa, só interrompendo. Tipo, aqui em Natal, de uns anos para cá, uns 2, 3 anos, o movimento de violeiros ganhou muita força. E eles Uhum, retomam. Eles, assim, não é uma tradição potiguar, Folia de Reis. Mas eles meio que implantaram. E, inclusive, meu companheiro de banda, o Fernandinho Regis, que é violeiro também, ele é um dos que encabeça essa brincadeira de Folia de Reis aqui em Natal. Então, e ano passado isso foi muito forte, assim, foi praticamente o ciclo natalino inteiro. As pessoas, eu quero receber na minha casa também. E aqui em Natal uhum. retomou essa Folia de Reis, cara. Infelizmente, isso se perdeu nas últimas décadas aqui, mas lá nos anos 80, de 80 para trás era assim, rotina, especialmente no interior aqui do estado, tanto no interior do estado do Rio quanto em Minas também. E aí o meu avô ele recebia essas festas em casa e ele foi ensinando alguns instrumentos para os filhos. A minha avó, a falecida avó, a mulher dele teve 10 filhos. Naquela época o povo fazia filho assim, né? É. Sem pensar, como se não houvesse amanhã. E aí, desses De 10 repente, filhos, acho que pode ser que retome, né, com a quarentena esse costume. é verdade, é verdade. Duas coisas a gente tem certeza que vão crescer: o índice de natalidade e o de divórcio. É. Certamente crescerão bastante nesse período de pandemia. Mas assim, aí os filhos foram aprendendo e nesse meu ambiente familiar, partindo dos meus avós, todo mundo tem algum tipo de envolvimento com música. Quem não toca um instrumento canta. E eu tenho um tio que é virtuoso no violão, que manda bem pra caramba. Tenho primos que cantam muito bem, que alguns já gravaram disco também. Enfim, a música sempre esteve ali presente na minha história familiar, na minha história de vida. E eu me formei em TI e a música estava meio que colocada assim na gaveta. Eu não trabalhava com música, nem pensava nisso. Como todo brasileiro pobre, a nossa primeira preocupação é pagar as contas e ter uma carteira assinada e o tal do emprego estável, né? E aí eu comecei a fazer música muito por incentivo da minha esposa, que achava que dava, que rolava e tal. Comecei a conciliar isso com a TI e isso foi crescendo e essa paixão, essa vontade foi aumentando por viver disso, até que lá em 2017, final de 2016, início de 2017, eu consegui fazer isso. Eu estava muito infeliz, na verdade, porque eu sentia que eu não estava sendo o TI que eu podia ser, também não estava longe de ser o músico que eu podia ser, que eu queria ser. E eu falei, cara, eu ainda tô jovem e eu vou tentar fazer esse negócio, porque eu não quero deixar a vida passar com aquela coisa de se eu tivesse, né? Uhum. Enfim, eu queria tentar e eu estou tentando até hoje. São quase 4 anos vivendo exclusivamente da música e até o período da pandemia estava tudo correndo muito bem, assim, tudo dando muito certo. Nesse atual momento, a gente está aí tendo que se reinventar e pensar em novas maneiras de produzir, novas maneiras de monetizar o trabalho, enfim, essa luta que você sabe muito bem aí. A gente aqui também está tendo que se reinventar. Enfim, eu tenho um grupo que toca majoritariamente repertório de forró, né? Então você imagina como é que a gente está no mês de junho e normalmente a gente estaria naquela loucura de
de São João, né? E a gente tá teve que brecar, não tem jeito, né? Vamos fazer uma live dia, eu não vou dizer porque a gente vai divulgar isso amanhã. Mas Ah, me tem passa uma no live inbox aqui. depois. Oi? Me passa no inbox depois os detalhes. Ah, beleza. Mas a gente vai fazer uma live aí especial de São João, a galera cobrou e a gente vai estar fazendo. Vai ser bem legal, vai ter transmissão no YouTube. Já chegou um bocado de parceiro, a gente começou tudo sozinho e de repente já tá chegando alguns pequenos parceiros, vai ser bem Aham. divertido. Ô, Abner, Mas realmente, oi. você é realmente muito fã do Calcinha Preta? Cara, eu acho eu gosto, assim, tem uma coisa, assim, eu escuto de tudo. E realmente, quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. Entendi. E, assim, eu acho que e cada música cumpre a sua função social, sabe? Eu Aham. acho que ninguém escuta Chico Buarque na praia. Então, Calcinha Preta também exerce sua função social, tá ligado? E eu gosto, sim. Eu gosto de ouvir. Entendeu? Gostei da sua pergunta. Ninguém. Foi inesperada essa pergunta, mas eu gostei. É porque cada vez que tu posta alguma coisa deles lá no seu Facebook, eu fico pensando, gente, o Abner ouvindo Calcinha Preta. É porque, logicamente, não se Aham. comunica assim tão fortemente com o Sudeste aqui, quanto com Sim. uma coisa muito regional, né? Um som também Uhum. muito regional. Ainda assim, eles são muito tocados e muito ouvidos por aqui e tal, mas não está É na porque, nossa. acho que na década passada, é porque também houve um movimento muito forte do forró eletrônico, se coloca, né? Dos anos 90 para os anos 2000, assim, movimento nacional. E nessa década a coisa se regionalizou mais, assim. Então, assim, essas bandas elas ainda têm muita força no Nordeste. Essas bandas elas não param, mesmo assim, a agenda é muito cheia, mas no Nordeste, né? Então, Uhum. assim, ainda ainda se reverbera muito aí no Sudeste, muito o que foi o sucesso de anos atrás, né? Mas essas Sim, bandas ainda sim, atuam com muita força aqui e realmente faz parte. Faz parte. Eu passo do dia eu ouço essas bandas, assim, Mastras com uhum. Leite também. Então são bandas que fazem parte Então, assim, Bacana. pra mim ouvir Iron Maiden e Calcinha Preta não faz a menor diferença, tá tudo interligado. Sensacional, sensacional. Inclusive, eu até deixo um pedido aqui para você me mandar material dessas bandas, desse gênero musical. Como você acabou de falar, a gente só recebe coisa mais antiga por aqui, a gente não acompanha em tempo real o que esse Sim. pessoal está fazendo. E eu gostaria muito de ouvir, de conhecer o que eles fazem assim no dia a Ah, dia. pode deixar, cara, que eu vou estar mandando aí um material aí. De repente você em breve vai fazer um show aí, né? O Forró do Bem, de repente, né? A gente, a gente tem um especial que também toca forró, onde a gente homenageia os cantores do Nordeste, né? Que é o Nordeste Sim. Me Veste. Nessa época do ano a gente estaria rodando com esse especial também e dá saudade. Essa é uma das épocas mais gostosas do ano, né? Na real, assim. E Velho. a saudade de forrosear com a galera é muito grande. A temperatura abaixa um pouco mais, né? Eu não sei quanto é que tá a temperatura aí no Rio agora, né? O É, nosso conceito de frio aqui é diferente. ontem e hoje a gente teve dias mais friozinhos assim, mas nada também com aquele inverno rigoroso, não. Dias mais frios, mas tem estado uma temperatura amena, não tem tanta aquela cara de inverno ainda, mas a tendência é que nos próximos dias, na próxima semana, esfrie mais um pouco aqui. Mas tu sabe que no estado do Rio de Janeiro, fez 22 graus, o nego já bota casaco, né? Cara, é É o uma coisa. seguinte, aqui na A Tota gente... 28 a gente já começou a se esquentar um pouco mais, né? Porque para nós é o seguinte, ficou abaixo dos 30, aí a gente já começa a tirar os casacos do guarda-roupa. Eu lembro que uma vez, cara, eu só me lembro disso, desde que eu nasci, só me lembro uma vez. Em Natal ter ficado uma temperatura assim, abaixo dos 20, que foi 19 graus. Cara, Uhum. foi assim.
caos total, assim, ninguém saía de casa, porque para o Natalente isso é frio demais. Se baixou dos 25, meu amigo, aí já ninguém mais sai de casa. Pois é. E até porque aqui a gente não tem frio, só o frio. Aqui o frio vem junto com a chuva. Então é mais um Ah, motivo sim. para ninguém sair de casa, que não faz só o frio, a chuva vem junto, né? E aí, mas tipo, agora hoje tá 28 graus. Tá até menos. Né? Mas tá um ventozinho frio assim, se a pessoa botar o pé lá de fora de casa, já vai mais composto. Que coisa E aí, boa. cara, Que coisa boa. são assim, mais ou menos uns 4 anos, né, de carreira. Antes da pandemia, assim, fala aí o que é que você andou fazendo nesses anos, né? Até dar esse break. Até que rolou tanto. Desde Uhum. projetos e tudo mais. Eu estou assim trabalhando com música em Campos há mais de 8 anos, assim. 4 anos são exclusivamente só com música. E nesse período, a minha grande luta aqui, cara, é a seguinte. Eu conheço muitos amigos músicos, artistas, e você também deve conhecer, porque em toda cena tem, que vivem se queixando do mercado. Porque o mercado paga mal, porque os contratantes são isso, porque os empresários são aquilo, porque nada acontece, porque não sei o que e tal. Eu entendi que para alcançar, para chegar mais longe e para ser melhor remunerado também, para ser valorizado, eu precisava investir nos meus próprios eventos, nas minhas próprias coisas, para deixar de ficar refém do contratante, Sim. para deixar de ficar refém de quem está pagando do outro lado da mesa, do outro lado do balcão. Então a gente começou a fazer especiais, eu gravei o meu disco autoral, comecei a trabalhar forte o autoral, tudo que eu faço tem algum autoral no meio, assim. E shows temáticos especiais, como o especial Tim Maia, que nos dá muitas alegrias, assim. Pude conhecer, inclusive, o filho do Tim Maia através desses especiais, o Carmelo. Massa. Especial do Chico Buarque, especial do Nordeste Me Veste. Enfim, produtos que fossem interessantes para que a gente pudesse virar esse jogo. Você só vira o jogo se você tiver algo interessante, um produto legal, vendável e bacana para oferecer. Então a briga tem sido essa, assim, de sair do lugar comum e de pensar em produtos e formas de valorizar o trabalho, de oferecer produtos bacanas para o mercado. Se você conseguir fazer isso, eu acredito que você consegue sair dessa situação de andar com o pires na mão, esperando que alguém te remunere melhor, que alguém, enfim. Acho que todo músico independente passa por isso, né? E a briga é essa, a briga é essa. Oferecer bons produtos, ter ideias diferentes para movimentar o cenário, né? Pô, massa, cara. Eu acho. Você tocou num ponto muito interessante, né? Porque, assim, o artista independente, ele não pode se dar ao luxo de pensar só na música, né? Ele também tem que ser um pouco de gestor, tem que ter um pouco dessa visão Total, da gestão de uma carreira, né? E total. isso é fundamental para você entender. Eu acho interessante quando você fala disso, é porque ao invés de brigar com o mercado, você tem que entendê-lo. Você tem que entender como é que é as regras do jogo e ver onde é que Exato. você pode atuar, né? Eu acho isso Uhum. importantíssimo, assim, Sim. a visão que você teve e aí explicar muito porque, assim, eu acompanho você daqui e eu vejo que, assim, não para, né? Assim, quer dizer, parou agora, mas até então, você sempre teve uma agenda bem regular, assim, uma atuação muito regular na cena e, obviamente, isso é muito fruto dessa sacação de não, eu tenho que ter uma série de produtos para oferecer, né? E Uhum. também de produzir os meus eventos, né? E isso, na verdade, isso não é nem falar de independente. Tem artistas assim, até com maior nome que já estão, assim, já tem uma projeção maior que vão precisar, estão começando a ter que se virar também nesse ponto, né? De produzir os próprios shows e tal.
Porque o Sim, mercado ele sim. vai mudando, você vai ter que acompanhar essa mudança, né? Isso, acho que Pois é. você tocou no ponto fundamental e você acertou em cheio. E eu gosto de falar disso porque eu acho que é importante entender que os tempos mudaram, a internet mudou o jogo todo. Uhum. A geração de artistas que veio antes da gente se dava ao luxo de sentar confortavelmente no sofá e esperar o telefone tocar para ser chamado, Exato. para fazer alguma coisa. Faziam, era assim que o jogo funcionava, e eram aquelas mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas e tal e tal. A internet mudou a forma como as pessoas consomem música, inclusive, e engraçado que se antes o sonho de todo artista era estar numa grande gravadora, hoje, aliás, já há muito tempo para cá, os artistas saem das grandes gravadoras para se tornarem independentes, para fazer o É, que eu e você estamos fazendo. Por que que isso acontece? Porque mudou, a internet mudou tudo, a sociedade mudou, a cabeça das pessoas mudou, o jeito de consumir música, de consumir entretenimento mudou. E como você falou, se a gente não entender como o jogo funciona e não buscar ser interessante dentro desse, como é que eu posso ser interessante para o mercado? Como é que eu exato. posso ser necessário para o mercado para poder ter condições de brigar, de trabalhar e de conseguir fazer os projetos que eu quero fazer? Essa é a questão. Porque senão você vai passar a vida fazendo mais do mesmo, e aí você também não pode se queixar se o seu retorno, em todos os aspectos, for exatamente igual, ruim, enfim, essas coisas. Exato, né? Hoje nas gravadoras, hoje alguns artistas eles usam as gravadoras basicamente como distribuidoras, né? Ele produz o disco, Uhum. aí chega com Exato. ele já pronto para a gravadora só distribuir, né? Exato. Para ter essa Exato. liberdade de criação, de fazer o que realmente Uhum. deseja, né? Isso é um sonho de Cara, consumo, é. né? Cara, Eu eu não faço, sei se o eu violão cuido tá do meu perto aí. disco e você distribui, só isso. Exato. Cara, eu não sei se o violão tá por perto aí. Ah, É, sempre de tá, né? repente. É, a gente podia, de repente, você podia tocar alguma coisa aí pra gente, né? Fica aí a seu critério. Opa, vamos lá. Essa canção, é uma das mais novas. A gente lançou no início desse ano. O plano para esse ano era a cada mês lançar um single e no final do ano a gente juntar tudo e fazer e lançar o disco e tal. Só que a pandemia parou tudo e aí, antes da pandemia, a gente conseguiu botar duas músicas no mercado. Agora está tudo parado, mas essa é uma das duas. Ela se chama Diogun. Ogun ye ogun, ogun ye ogun, ogun ye ogun, ogun ye ogun. Abriu o caminho pra eu passar, minha destra pra lutar, energia pra viver, força pra me refazer. É o impulso da ação, é quem aponta a direção, vencedor de demandas. Eu te chamo beira-mar, Iara, Ompimar, Tumale, Meger, cuidar das almas que confiam em seu poder. Ogun ye, ogun, ogun ye, ogun, ogun ye, ogun. Abriu o caminho pra eu passar, minha testa pra lutar, energia pra viver, força pra me refazer. É o impulso da ação, é quem aponta a direção,
vencedor de demandas, eu te chamo beira-mar, Iara, ontem-mar, malê, meger, cuidar das almas que confiam no seu poder. Show de bola. Eu tinha escutado essa música, né, no Spotify. E belíssima, né? Você canta ela com uma cantora, né? Na Sim, gravação. uma grande irmã que eu tenho aqui na cena, cantora, militante, uma pessoa incrível, Dona Simone Pedro, grande cantora aqui da cidade de Campos dos Goytacazes. Sempre bom conhecer, né, os novos nomes. Eu vou na fuçando mesmo para conhecer essa galera, né? Uhum. É composição sua? É assim. Show de bola. Você geralmente compõe com parceiros ou sozinho mesmo? Como é o processo de composição, geralmente? Cara, eu sempre gostei muito de escrever, né? E, e eu sempre escrevi sem muita pretensão, assim, de transformar aquilo em música. Estou sempre escrevendo alguma coisa, assim. E aí, normalmente, meu processo de composição vem a ideia, poxa, eu queria falar sobre isso. Eu começo a escrever sobre o assunto. E a música vem depois, melodia e harmonia vem depois, mas normalmente eu escrevo, penso na letra, penso na ideia e tento deixar aquela ideia aí ramificando, assim, me dizendo o que ela quer exatamente para acompanhar, né? Mais ou menos por aí. Massa, massa. Não Interessante sei esse se você está processo. ouvindo aí, mas a gente tem nosso doguinho querendo participar da entrevista. Eu tô vendo aqui a participação especial dele. Mas tá de boa. Doguinho? Acho massa esse processo, né? Porque geralmente alguns compõem o contrário, né? A melodia vem Uhum. primeiro, depois a letra. No caso, o texto tem a importância, né? Sim, Da sim, mensagem. sim. E eu acho assim absurdo o processo de composição do Djavan, por exemplo. Você sabe que ele grava o disco inteiro sem colocar letra. Ele grava com uma melodia guia assim, e Aham. ele vai para o estúdio e grava com a banda toda sem letra, cara. Eu acho sensacional. É de uma genialidade absurda. Depois, com o material já praticamente pronto, ele senta em casa e escreve a letra para aquela música que ele já gravou. Eu acho isso absurdo, cara. Absurdo. Eu sei que quem também fazia algo mais nessa linha era o Renato Russo, com a Legião Urbana. Assim, pelo menos os últimos Hum, discos era nesse processo. A banda sim. gravava e depois que gravava é que ele ia para casa pensar que aquela música ia dizer, né? Eu acho isso muito louco, esse processo de, de composição. Eu acho que ainda mais, assim, eu não sou um compositor, né? Mas por ser jornalista, o ambiente da escrita, né, da palavra, é um ambiente mais familiar para mim, né? Eu acho que talvez por a gente ter essa coisa do texto muito forte, para a gente fica muito louco, assim, Eu acho. partir de uma ideia instrumental para depois chegar numa letra, né? Normalmente o Sim, sim, texto sim. facilita mais, né? Você compor algo, né? É. Eu acho, assim, para mim é quase da ordem do milagre você fazer isso. Você construir toda uma ideia melódica e harmônica para depois pensar no que você vai dizer com aquilo, assim. Sensacional. Aqui tem a Lucimar,
Ela pediu para você tocar mais um pouquinho, daqui a pouco você vai tocar mais um aqui. Cara, eu sempre, considerando que quando eu sei que é um convidado que tem esse viés também de observar a sociedade e tudo mais, né? Até porque acho que o artista ele tem, para mim seria uma obrigação. Há artistas que preferem não, né? Ficar mais na parte do entretenimento, respeito à escolha. Uhum. Mas normalmente, assim, quem se propõe, assim, faz um trabalho, ainda mais quem está focado no trabalho artístico, né? Parte muito da observação da sociedade e tudo mais e das suas contemporaneidades. Né? Você é um cara que eu observo que tem se posiciona. E eu queria muito ouvir de você, né? A gente tem acompanhado aí uma loucura. Você vai poder falar partindo do ponto de vista de viés de várias coisas, né? E a gente tem um caos político já de um tempo, de várias questões. E agora, mais recentemente, a pauta do racismo ganhou mais força ainda. Né? A pauta do combate ao racismo, que aí você vai poder também falar perfeitamente. Eu queria saber de você, cara, como é que você tem observado tudo isso, essa loucura? Enquanto artista também, porque a gente tem, aí é bom dar nome aos bois, né? A gente tem no âmbito federal um governo que é inimigo das artes, assim, declarou a guerra mesmo contra os artistas, contra tudo que provém da arte, que propõe o mínimo de pensamento crítico. E você, enquanto artista, enquanto homem negro, como é que você tem observado toda essa loucura? Cara, eu acho que a pandemia está servindo para amplificar e para expor, para jogar luz, jogar um holofote, na verdade. Interessante que, sendo um pouco místico, esse ano de 2020 é o ano do Sol, né? E uma das características desse ano, para quem acredita, é que a vida seria exposta como ela é. Agora veja você como isso casa com o que a gente está vivendo nesse exato momento, porque é isso que está acontecendo. O Will Smith deu uma declaração fantástica quando ele disse que o racismo não aumentou, ele só está sendo filmado, Uhum. porque antes não era, né? Tem gente que acredita que a ditadura foi maravilhosa, e até tanto que até pede a volta dela. Mas não foi filmado, né? A gente tem o testemunho das pessoas que perderam parentes, que foram torturadas e sobreviveram, mas isso parece que não convence, não toca as pessoas assim. Se fosse filmado de repente, muita gente perceberia ou não a gravidade do que isso significa, a mancha que isso é para a nossa história, para a história do nosso país e tal. Então, assim, a gente não tem um dia de paz, cara. Falando sobre a perspectiva de um negro pobre, artista no Brasil, a gente não tem um dia de paz assim como ninguém está tendo, na verdade, na real. E para a gente essas coisas só estão sendo amplificadas agora, estão sendo mais mostradas agora, porque está todo mundo com o celular na mão e com muita vontade de brigar, com muita vontade de expor. Acho que a grande diferença é essa. Estão dizendo que essas manifestações atuais nos Estados Unidos são as maiores dos últimos 50 anos. Eu acho que elas vão caminhar para serem as maiores da história do país, talvez da história do mundo. Assim, quando o George Floyd estava lá dizendo aquela frase, não consigo respirar, ele não tinha noção do que aquilo causaria, assim, do estopim que seria para a sociedade de forma geral. A sensação do negro na sociedade é exatamente essa: não consigo respirar. No Brasil, a gente tem muito mais tempo assim de história de escravidão do que de liberdade. E essa liberdade, ela para muita gente, fajuta mesmo assim. A gente sofre com racismo que é velado, que não é escancarado.
E agora, de um tempo para cá, tá se tornando escancarado também. Tem muita gente que se escondia, que hoje não se esconde mais, que não tem mais vergonha de falar certas coisas, não tem mais receio de falar certas coisas, por mais insano que sejam essas coisas. Tem muita gente que está por aí destilando ódio e destilando preconceito. Então, cara, se eu fosse resumir para você, seria isso. A gente não tem um dia de paz, a gente não consegue respirar direito, mas como foi até aqui, a gente não vai parar de brigar, não, cara. A gente vai parar de lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária e que para de enxergar o preto e as minorias, de forma geral, como um mal necessário e entenda que a gente é parte fundamental da sociedade. Foram os negros que construíram, que enriqueceram boa parte dos nossos magnatas, dos magnatas do mundo. A sociedade foi construída pelos negros, tem sangue negro em todo o grande império do mundo. E, e eu tento, através da minha arte, sim, manter isso, essa chama acesa. Belíssimo, cara. Compartilho todas as palavras ditas, né? Eu, enfim, você sabe, né? Eu sou desses militantes aguerridos de ocupar as ruas, né? Já há alguns anos, desde que final do ensino médio já quase. Ano que vem eu vou completar 10 anos que eu estou metido na militância de Que rua bom. mesmo, né? E, e mesmo sendo branco, né? Acho que o ponto do racismo foi a primeira coisa que eu me dei conta na minha vida. Eu era uma criança. Nunca vou esquecer, assim, uma criança entrando para adolescência, quando houve aquele caso do jogador grafite do Uhum. São Paulo, e que eu tinha 10 para 11 anos. E foi a primeira vez que eu me deparei, de fato, que a gente cresce na escola e aprende aquela história, né, de que a princesa Isabel libertou os escravos e pronto, acabou o racismo no Brasil, né? E nesse momento eu me deparei, não, não acabou não. E eu acho que esse foi o estopim para eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje, de ser um eterno indignado com as injustiças do mundo, né? E eu acho que a gente nunca não pode deixar de se indignar nunca, né? O próprio Darcy Ribeiro dizia isso, né? Que há duas opções na vida: se indignar ou se resignar. Ele dizia É. que não ia se resignar nunca, ia estar sempre indignado. Eu acho que a gente tem, como, por não ter um dia sequer de paz, a gente não pode deixar de se incomodar, de se indignar e tentar dar voz de alguma maneira, seja com a arte, com outra ferramenta, né? Mas a arte ela tem poder fundamental nisso e a gente vai seguindo aí junto. Uma Nem hora que a a gente gente chega lá. quisesse, nem que a gente É, quisesse, a gente conseguiria. pois é, cara. Brother, e aí nesse momento agora, isolamento, o que é que você tem feito, pensado, né? Eu sei que amanhã vai rolar um festival, né? Um web festival aí. Vamos falar dos projetos atuais. Bom, o que fazer na pandemia, né? É, Estou escrevendo, estou compondo coisas novas. As lives, como a gente está fazendo aqui agora, se tornaram meio que uma ferramenta, né, para a gente manter a interação e o engajamento com o público. Então eu estou transferindo aquele projeto dos especiais para o online aqui, para as lives. Eu tenho massa. vendido esses projetos, eu gravo com a banda ou gravo sozinho, depende do especial, e vendo, e as pessoas têm comprado também, isso tem nos ajudado. Fazendo lives aqui com apoio de parceiros também, como a gente fez agora recente no Dia dos Namorados, buscando parcerias para monetizar essa live, para que a gente consiga ter algum retorno também. E o festival ao vivo lá em casa surge com dois pilares, né? A solidariedade e a fomentação da arte, da cultura e tal. A gente vai ter mais de 30 atrações. No primeiro a gente teve quase 20.
aumentamos para essa segunda edição. E a ideia é que os artistas se apresentem e durante todo o festival as pessoas que participam das lives possam doar para ajudar tanto os artistas quanto uma instituição de caridade que a gente apoia, que é o Grupo Espírito Obreiros da Luz, e que reverte essas doações para ajudar, para fabricar quentinhas e distribuir para quem está precisando. Então a gente bate nessas duas teclas da cultura aliada à solidariedade. E todos os artistas que participam é gente que doa o seu trabalho e para fazer, os apoiadores igualmente também, que dão brindes para as pessoas que participam, que fazem doação, enfim, é uma grande corrente onde todo mundo tenta se ajudar para fomentar a arte, cultura e para ajudar quem está precisando. Uma forma de ajudar, de abraçar os artistas também. O artista não é artista se ele não tem palco, né? O Uhum. poeta Milton diz que todo artista deve ir onde o povo está. Então, o povo está aqui e a gente está vindo para cá e quer trazer os músicos para cá e abraçar os músicos aqui, tentar ajudar de alguma forma. Massa. A gente comentou um pouco sobre o mercado, né? Só fazer uma perguntinha rápida. Você acha que a live ela veio para ficar? Mesmo depois que tudo passar, acho que essa ferramenta ela vai continuar sendo usada, assim, as lives de shows, pelo menos. Você acha que é uma coisa que vai ficar? Olha, eu vou fazer algumas observações aqui. A primeira é Por que, favor. como espectador, eu acho uma delícia isso, assim. Você poder assistir os caras de quem você é fã fazendo live de graça no YouTube e você poder ter quase um show exclusivo ali dos caras Uhum. registrado. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso, eu quero muito que isso continue, assim. Uhum. Outras observações são que, assim, eu, eu, eu acho que essa pandemia também, assim como a gente comentou atrás, agora há pouco, que a internet mudou o jogo e mudou a forma das pessoas consumirem tudo e tal, as pessoas vão querer consumir mais delivery, seja do que for, assim, após a pandemia. Inclusive de música, de show. As pessoas, a gente meio que se adapta com quase tudo, né? E uma dessas coisas é essa realidade agora. A gente está preso em casa. Hoje, inclusive, fazem 90 dias que eu estou em casa. Só saio para comprar comida e abastecer a despensa. E é isso. Eu tô a 94. Pois é. E aí o que que acontece? A gente se adapta, cara. As pessoas se Uhum. adaptam. E pós-pandemia, muita gente vai achar mais confortável pedir a refeição em casa do que ir para a rua comprar, comer na rua, entendeu? Sim. Da mesma forma, eu acredito que sim, o desejo das pessoas por consumir material por aqui também continue, e eu torço para que continue, porque eu realmente gosto desse movimento, acho muito bacana. Massa. Eu tô achando massa, assim, acompanhei várias lives, assim, e venho acompanhando, né? Tá sendo bem especial. Eu acho que é um movimento muito massa, assim, eu acho que é uma opção a mais a gente ocupar, né? Embora Uhum. eu que sou uma pessoa fã de show, eu não vejo a hora de estar no meio de uma aglomeração bem grande, entendeu? Saudade de uma Pulando. aglomeração, né, meu filho? Meu amigo, eu gosto de aglomeração, seja na rua protestando ou em show. Quanto mais gente, melhor. E eu não vejo a hora de voltar para um negócio desse, sabe? Eu acho massa, assim, eu acho que tem que continuar. É uma opção a mais. Eu conversei com um cantor aqui, o José Orlando. Não sei se pro Rio ele foi conhecido, mas ele é um cantor de música brega. Tem muito sucesso com o Pistoleiro do Amor e tudo mais. E ele disse que, assim, ele tá achando interessante que o público dele é um público, às vezes, um pouco mais velho. E que, às vezes, não tem disposição para um show que começa, tipo, 11 da noite. Uhum. Na live ele faz um show mais cedo e esse público pode assistir o show mais cedo em casa. Então, assim, é um público Sim, a mais que ele atingiu. Então, assim, é uma sim. mudança interessante. Eu acho que vai ser uma opção a mais, mas eu, particularmente, vou continuar consumindo lives, mas não vejo a hora de consumir um show pessoalmente, assim, com 10 mil pessoas, com aquele Uhum. empurra-empurra, a gente pisando no meu pé, eu não vejo a hora de voltar. Que seja um Rock in Rio.
Homem, pode ser o Beco da Lama, porque o dia que você vem em Natal, eu vou lhe levar no Beco da Lama, que é aqui na Cidade Alta, é um reduto que tem uma roda de samba e é um centro Excelente. cultural assim bem massa, rola muito show, assim, é onde os artistas da cidade circulam. E eu quero, desde que você vier em Natal, pode ter certeza que eu vou lhe levar lá. Excelente. E Passada cara, a pandemia, vamos planejar isso. vamos sim. E cara, já vou me despedindo, a gente tem acho que um pouquinho menos de 5 minutos. Quero lhe agradecer imensamente, cara. Eu tô assim, muito feliz de ter batido esse papo aqui. Tô muito feliz de verdade, cara. Felicidade é toda minha, pode ter certeza disso. Muito bom trocar essa ideia contigo. Quero fazer mais vezes. Vamos repetir essa dose aí. Por favor. E cara, a gente tem um tempinho ainda. Vamos terminar com mais uma música. Vamos embora. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim dessa saudade e de ter outro alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida, mas eu vi a mocidade perdida. Salve Cartola! Tomara que a Essa gente do possa sorrir. repertório, essa dos sambas daqui, toda. Pô, quinta-feira é um dia que tem um samba tradicional na Cidade Alta, que é o centro da cidade, né? E se não tivesse essa pandemia, amanhã eu estaria lá. E essa música é tradicional do repertório, cara. Então você pegou pesado aí nessa. Pô, cara, Salve Cartola! brigadão. A- Abração de verdade, cara. Obrigado, irmão, Sucesso de total. Que a coração. gente possa passar esse momento e em breve momento a gente se encontrar pessoalmente para bater mais um papo, fazer música. Que é isso que faz a vida ser mais especial. Abração, cara. É isso. Um abraço, meu irmão. Tamo juntão, sempre. Valeu. Boa noite. Valeu.